Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é sexta-feira. Nós estamos aqui com um propósito que Deus ele colocou dentro do nosso coração. Quando o Espírito Santo ele quer nos ensinar, ele nos inspira o segredo dos mistérios da sua palavra. É por isso que ele dá direções para os profetas, para os servos que têm o coração voltado para os seus interesses. Nós precisamos, meu amigo e minha amiga, ter os nossos interesses voltados para Deus. É por isso que o tema do nosso discurso hoje é: precisamos ter em nossos lábios palavras boas. Pastora Rose, nós encontramos muitas das vezes só palavra de maldição nos lábios das pessoas. Elas não conseguem carregar uma palavra de bênção. Elas não conseguem ministrar uma palavra de bênção dentro da casa dela, dentro da comunidade que ela vive. Por quê? Porque quem controla os seus lábios é o seu próprio coração. Quem controla os seus lábios não é o espírito dela. Por isso que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você tem informações que você não sabia. Como que você sabe que não pode xingar? Como é que você sabe que não pode xingar? Como é que você descobriu que não pode xingar? Como é que você descobriu que não pode ser fofoqueiro, fofoqueira? Através da palavra de Deus, meu amigo. A palavra de Deus, ela tem tudo o que você precisa. A palavra de Deus, ela tem tudo o que você necessita. Eu lembro uma vez, há alguns anos atrás, há 26 anos, ou exatamente 27 anos, pastora Rose, e vocês que estão presentes e estão online nos assistindo, nós vivíamos uma vida na presença de Deus, servindo a Deus, mas só que nós tínhamos um problema na alma. Nós tínhamos um problema na alma. E as palavras que chegavam para nós eram palavras ofensivas. Palavras que você não vai ser feliz. Palavra que você está escolhendo demais. Palavras que é essa daí mesmo, ou é esse daí mesmo. Mas só que o Espírito Santo, ele nos guiou, meu amigo. A Bíblia, ela diz assim, ó: a posse antecipada de alguma coisa, no final ela se torna maldição. E Deus, ele me preparou para nós tomarmos posse de um legado ao qual ele ia se perpetuar por diversas gerações. Era um legado que se chama casamento. O casamento é um legado, meu amigo. Relacionamento é um legado. Você sabe como é que eu sustento o meu relacionamento? Como é que os homens de Deus sustentam os relacionamentos deles? É com palavras. É com a palavra de Deus. É com a palavra que o Espírito Santo nos instrui. É com a palavra que o Espírito Santo nos fortalece a pronunciar. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, que Deus nos chamou para pregar o quê? O Evangelho, as boas novas. As boas novas não são palavras malditas.
que você não vai ser feliz, que você não vai conseguir. Deus não nos chamou para jorrar esse tipo de água nos corações, meu amigo. Infelizmente, os invejosos, profetas velhos, eles têm jorrado veneno e têm destruído diversas almas. Olha só o que a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios 18, 21. Mas antes disso eu vou ler o que está escrito dentro do site. Diz assim, ó: tema, precisamos ter em nossos lábios palavras boas. As palavras têm um grande poder, tanto para edificar quanto para destruir. Na Bíblia, somos ensinados a usar nossas palavras de maneiras sábias, de modo que possamos abençoar e educar os outros. Esse tema se baseia na importância de termos palavras boas em nossos lábios e refletir a natureza de Cristo e o amor de Deus. Abaixo, então, algumas referências bíblicas que nos ensina sobre o poder da palavra e a importância de usá-la corretamente. O poder da palavra. Diz assim lá em Provérbios 18, 21. Se você puder abrir sua Bíblia, meu amigo e minha amiga, abra em Provérbios 18 e 21. Amém? Amém. 18, 21. Amém, pastor. Pode ler. Acharam? Amém. Diz assim, ó. Está escrito assim. Está escrito assim, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. A palavra de Deus diz que Deus, ele falou o quê? Haja luz. E imediatamente aconteceu o quê, pastora Rosa? Houve luz. Nós temos o poder de derramar sobre os nossos lares a bênção do Espírito Santo. Quando nós usamos as palavras de Deus para nós praticarmos dentro de casa. Não significa que você não tem que repreender, não significa que você não tem que chamar atenção, não significa que você às vezes tem que se alterar um pouco. Não, mas você tem que ter domínio próprio para você não sair falando um bocado de coisa e essas palavras se cumprirem. A morte e a vida está no poder da língua, meu amigo. Aí diz mais assim, ó: e o que bem a utiliza, comerá do seu fruto. Eu lembro uma vez, pastora Rose, que eu, na minha solidão, eu falava para Deus: eu vou ser muito feliz, eu vou ser muito feliz. E de tanto eu insistir naquelas palavras, Deus me trouxe a oportunidade de ser feliz. Mas não pense você, meu amigo, que foi no estalo de dedo, não. Você pode até achar a pessoa certa que vai fazer parte da tua história, mas a felicidade não está só em achar, não. A felicidade está em você manter uma coesão.
A felicidade está entre você manter uma concordância. A felicidade está entre você ter o quê? Respeito, honra e amor. A mulher, ela tem que ter o respeito. Ela tem que respeitar o seu homem. Ela tem que respeitar o seu esposo. O marido, por sua vez, ele tem que amar a sua esposa. E como é que eu amo a minha esposa? Dando um vestido? Dando uma joia? Não, é quando você usa palavras inefáveis, palavras doces, palavras de amor. É difícil, né? Com verdade. Com verdade, né? Não bajulação para querer alguma coisa, não. E como é que nós podemos dar palavras boas nesse tempo que nós vivemos, meu amigo? Nesse tempo que nós estamos vivendo um tempo de guerra. Tempo de guerra, pastora Rui. É tempo de guerras. Então nós precisamos ter a sensibilidade para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória. Deus, Ele te chamou para que você possa abençoar as pessoas. Aleluia. Tem um versículo que diz assim, ó: Ele me deu ordem para abençoar, e eu não farei diferente. Então nós temos que abençoar. A nossa mensagem, ela está chegando aí aonde você está, meu amigo e minha amiga. Aí, em outro país, em outro estado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta a minha voz chegar aí e você não praticá-la. O que é praticar? É viver aquilo que você aprendeu. Você tem que aprender a utilizar os seus lábios de maneira prudente. Nós temos que utilizar os nossos lábios de maneira sábia. Aí diz mais assim, ó: este versículo nos lembra de que as palavras que falamos têm um poder tremendo. Elas podem trazer vida, morte, bênção ou maldição. O que foi que Judas, pastora Rose, teve que fazer para poder trair Jesus? Ele usou o quê? A palavra. Ele chegou nos sacerdotes, os sumos sacerdotes, e entregou quem? Jesus. Ó, ele vai estar em tal lugar. Ele deletou Jesus. Ele fez um pronunciamento aonde estaria Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando via que ia acontecer problemas, Jesus, ele se retirava anonimamente, sem os discípulos muitas das vezes saber. É por isso que você tem que ter muito cuidado para você não ficar falando aonde está, aonde vai. Eu tenho uma norma de não falar a hora, o momento, a data, de nada que nós vamos fazer, porque geralmente não é bom. Se você falar, eu vou estar em tal lugar, amanhã, tal hora, e se tem um mal que quer prejudicar você, esse mal também vai estar lá. É, pastor, porque às vezes tem pessoas que ela costuma colocar palavras no estado, onde ela está indo, partindo para tal lugar, viajando para um tal lugar, eu estou indo, e aí ocorrem muitas situações, às vezes ela termina dando um burro na água e bota a culpa em Deus, mas porque falou o quê? A vida dela particular. E sendo sequestrada, né, pastora Rosa? Como é que o maligno ele trabalha? Ele entra na rede social da pessoa, status, Facebook, Instagram, e ali ele colhe o quê? Informações da vida da pessoa. Eu lembro uma vez que o pastor Tiago Brunet, é um homem que eu respeito muito, ele botou uma foto dele com a esposa dele e com os filhos dele em um país aí. Meu amigo, mas deu um problemão. O pessoal começou a falar que ele estava usando o dízimo do povo para viajar.
usando o dízimo do povo para lanchar, e assim por diante, assim ele falando. Mas as pessoas, pastora Rose, esqueceu que naquela época ele não era o quê? Pastor! Como é que ele usava o dízimo do povo se ele não era o pastor? Ele só era o Tiago Brunet. Hoje ele foi consagrado pastor. Agora ele está como um pastor, meu amigo. Então você tem que ter muita cuidado. Às vezes você coloca lá, tô triste. A pastora Rose, não está. Tô triste. Tô deprimida. Qual é o espírito que vai vir para essa pessoa? Da tristeza e da depressão. Ai, não recebi esse mês. Não pagaram o meu... E não vai pagar mesmo não, meu amigo. Porque você está determinando. Ai, o meu marido tá um bruto. Ele vai continuar sendo o quê? Bruto. Ah, o meu marido tá um cavalo. Ele vai continuar sendo um cavalo. Tudo é isso aqui, ó. Tudo é isso aqui. Você quer fazer um bolo. O bolo, ele saiu da onde? Das palavras. Ingrediente, o que tem que ser colocado. Tudo é a palavra. A palavra, ela tem um poder muito grande, meu amigo. É por isso que o nosso tema, precisamos ter em nossos lábios palavras boas. Aí diz assim, ó, Mateus 12, 36 e 37. Diz assim, ó. Diz assim: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa, maldosa, capciosa, os homens disserem delas darão conta no dia do juízo, porque por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Olha só, pessoa que gosta de xingar, de amaldiçoar, de fofocar, tudo isso vai vir contra você naquele dia. Quando você está crente que vai ser salvo, aí o Todo-Poderoso vai abrir as palavras. Tudo que você dizia em vida, que não ia dar certo, que era infeliz, que o mundo é que destruiu a minha vida. Não, meu amigo. Quem destrói as nossas vidas não é nem o diabo. Eu vou causar uma polêmica com isso aqui agora. Não é nem o diabo, são as nossas paixões. Paixões é palavras. Sentimentos é palavras. Se eu estou amando, eu falo qual palavra? Eu estou com ódio, não é? Não, eu estou amando. Se eu estou apaixonado, qual é a palavra que eu uso? Paixão. Se eu estou com ódio, qual é a palavra que eu uso? Ódio. É por isso que você quer conhecer uma pessoa, converse com ela. Vou ensinar um segredo para você, Eduarda. Ouve. Ouve. Você deixa falarem. As palavras dela vão mostrar quem é ela. Você tem que ouvir. Mais do que o quê? Falar. Quem me ensinou isso foi a pastora Rose. Eu tinha um pouco de dificuldade, não tinha? Eu tinha um pouco de dificuldade de ouvir, meu amigo. Cruz credo. Queria falar porque era ansioso. Era ansioso. E queria falar tudo em um único instante. Então, a pastora Rose, ela foi me educando. Como é que ela me educou? Senta e ouve. E eu sentava. E era uma pequena bagatela de momentos de quase 5 horas ouvindo a pastora Rose, 3 horas ouvindo. E mulher já não gosta de falar, né, meu amigo? Mulher já tem um vocabulário muito pequenininho. Então aquilo ali foi me educando,
foi me ensinando, e ali eu aprendi, estou aprendendo a ouvir. Quando você ouve, você discerne aonde está o problema. Você quer conhecer o problema de alguém? É nas palavras. Ela fala. Mesmo ela não querendo, ela fala. Ela joga para fora o que está acontecendo com ela. Porque que quando a pessoa fala qual é as palavras dela entre 24 horas, é ali o que ela está vivenciando, ela está dando vida àquilo ali. Se ela tiver nas palavras sempre coisas positivas, vai ocorrer situações boas, coisas positivas. Mas se é mais negativa do que positiva? Eu lembro uma vez que eu fui buscar umas telhas. Fui olhar, né? Fui olhar umas telhas para poder pegar depois. Eu falei assim, vou sair, Deus vai enviar alguém para nos abençoar e nós vamos pegar essas telhas. E naquele dia aconteceu o milagre. Eu saí, a própria dona que vendeu as telhas que resolveu tudo. Conseguiu o frete foi um preço que tinha em mãos e as telhas chegou, meu amigo, porque tudo é a maneira que você fala. Eu lembro uma vez que eu falava assim, eu vou ser muito feliz. Eu vou ser muito feliz. Para alguns falavam que eu era maluco. A minha maluquice gerou isso daqui que você está vendo hoje. 25 anos de casado, aonde a aprendiz da pastora Rose vai nos abençoar. Deus escolheu ela para nos abençoar. Hoje, brother. E à medida que ela nos abençoar, ela vai ser abençoada. Por quê? Tudo é isso aqui, ó. Não é, ó, bota na sua cabeça, meu amigo e minha amiga. Não é talento. Aprende isso, Eduardo. Não é talento, não é formosura, não é força. É sinceridade no coração. Se você tem um coração sincero, você está apto para poder abençoar. Aleluia. Quando nós não temos um coração sincero, nós ficamos escondendo as coisas. Você vê o pastor que confessou agora, né? Ele confessou, ele não quis guardar aquele mal dentro dele. Ele confessou que errou. Olha que coisa gloriosa. Tem que ser macho, não tem que ser macho? Para ir diante milhões e milhões de pessoas e fazer um vídeo. Ele vai crescer, ele vai desenvolver. Porque Deus está com ele. Deus está com ele. Nós temos que ter essa nobreza de ter um coração sincero. É o coração sincero que nos dá glória, meu amigo. A glória vem sobre você através de um coração sincero. Qual glória, pastor? Não é a glória deste mundo. É a presença de Deus. Porque o Senhor Jesus, ele falou assim, ó. Se você tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se nisto, em me conhecer. Aleluia. Você vê o Joaquim. A Bíblia diz que Joaquim, ele foi liberto no dia 25, meu amigo. Joaquim, ele estava preso, encarcerado, comendo mal, se vestindo mal, calçando mal, humilhado, sem honra. A Bíblia diz que quando o rei, ele tomou posse do governo, o rei libertou Joaquim no dia 25, meu amigo. E deu para ele honra. Deu para ele honra de sentar na cadeira dos honrados. Deu para ele uma pensão diária. Você sabe o que é uma pensão diária? Nunca mais ele ia ter necessidade de falta de dinheiro. E o abençoou e deu pão para ele diariamente. Você sabe o que é o pão diariamente? A palavra. Joaquim, ele fez a diferença.
Por quê? Porque Deus achou nele verdade. Aí diz assim, ó, lá em Jeremias 52, versículo 31. Jeremias 52, 31. Sucedeu, pois. Lê aqui, pastora Rose, vai aqui no... Rapaz, boa noite. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, do 10º mês ao 25 dias do mês, e eu vi meu Rodaque, Morodoc, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, o rei de Judá, e tirou ele do cárcere. Ele estava preso. O que está preso na sua vida? Será que é o teu casamento, sua vida sentimental, seu noivado, seu namoro? Está uma situação meio presa, meio sem graça, meio sem sal, meio sem vida? Hoje é um dia de ser liberto em nome de Jesus. Aleluia. Para a glória do Senhor. Amém? Amém. Amém? Então Deus libertou Joaquim. O que precisou libertar Joaquim? A palavra. Só bastou a palavra. A palavra de um rei. Se o rei falou, tá falado. Pô, vamos tirar o cara do cárcere. Se Deus ele falar para você que você vai ser abençoado, você vai ser abençoado. Mas só que as pessoas elas querem que aconteça um mistério. Uma mágica. Não, o reluzente, cai aquele coral de luz em cima dela, aquele festival de luz. Não, meu amigo, é a palavra, tu não vai sentir nada. A gente vai sentir até sono. Vai dar preguiça de ouvir, mas é nessa hora que Deus ele faz o mistério, meu amigo. Faz o milagre acontecer. É nessa hora. Aí pra gente finalizar, tá escrito assim, ó. Se quiser ler o texto completo, tá lá no livro, tá lá no site de sexta-feira. Diz assim, lá em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for para edificar conforme a necessidade, e assim transmitir graça aos que ouvem. O que é uma palavra para edificar segundo a necessidade? Olha para mim, se eu tiver de chamar a tua atenção, eu vou chamar. É segundo a necessidade. Só que as pessoas, elas não querem ser chamadas a atenção, pastora Rosa. Elas querem ser bajuladas. Elas querem ser, sabe, tratadas com doçura. Mas se você não sabe, o maior problema das inflamações no corpo humano é o açúcar, é o doce. Se você não sabe. E se você não sabe, o amargo muitas das vezes é saudável. Você vê os legumes, as verduras, as crianças geralmente não querem, pastora Rosa. Elas só querem comer pão que não tem vida. Não gosta de suco natural da fruta. Não gosta, só Coca-Cola, só o veneno. Pão, Coca-Cola, só coisas que vai arrebentar com o corpo dela. Não agora, mas daqui uns anos ela vai entender que não era para ingerir essas coisas com frequência. Então, meu amigo e minha amiga, cuidado com o que você anda falando. Abençoa sua família. Não tem inveja de ninguém. Você tem que abençoar o seu próximo. Eu vejo as pessoas mandando mensagem para Rose e as pessoas falam assim: seja abençoado.
Deus abençoe o ministério. Deus abençoe o casamento. Deus abençoe o trabalho aí de vocês, a equipe que estão com vocês. Aleluia. Só liberando bênçãos. Mas tem umas pestes, umas pragas, que só quer disseminar o que não presta. A pessoa só quer falar que não presta. Sabe? Ela não consegue conviver com o crescimento que você cresce, meu amigo. E não espere nenhum tapinha nas costas dessas pessoas. Espere de Jesus a direção que Ele vai dar para a sua vida. Amém? Pode ler. Abre em Tiago, capítulo 3, por gentileza. Tiago 3, 5. Para vocês entenderem o que quando uma pessoa não usa a palavra, a língua para coisas boas, para onde ocorre a vida dela, para onde vai a alma dela. Vamos lá? Versículo 5 diz assim: também a língua é um pequeno membro, amém? Glorie-se em grandes coisas, é muito importante. Você com a língua você pode fazer várias coisas, amém? Você pode saborear, você pode beijar, é ou não é? Mas olha só, vinde com grande bosque em um pequeno fogo incendeia. Então você tem que saber o que você está fazendo com a sua língua. Não, vede quão grande bosque, um pequeno fogo. O que é isso? Pode acender. Uma pequena palavra você desgraça uma nação, Quantos meu amigo. relacionamentos hoje estão falidos, estão desgastados, às vezes estão até separados por causa de uma palavra que ocorreu e a pessoa guardou e não quis mais o quê? Ficarem mais juntos. Aí no 6, a língua também é um quê? É um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo quê? Pelo inferno. Pelo inferno. A Bíblia diz, pastora Rose, que Davi pediu para Deus colocar um anjo à porta dos seus lábios, justamente para ele não cometer pecado contra Deus. E tem palavras que é falada, meu amigo, Inflama mesmo. que se você entristecer o Espírito Santo, tem mais jeito não, pastor Rose. Sim, estava lendo sobre isso. Não tem jeito. Vou te falar uma coisa. Quando você perde a repreensão, quando você perde o respeito de Deus, quando você perde a atenção de Deus, só com muita lágrima, só com muito jejum, você pode restaurar novamente. Fora isso, você não consegue restaurar. Você sempre vai ser uma pessoa inflexível, insensível. O que é uma pessoa insensível? Nada comove ela, pastora Rosa. A palavra de Deus já não faz efeito na vida dela mais. Ela ouve, mas para ela é um tédio. Ela ouve, mas para ela é um tédio, porque ela se tornou uma pessoa inflexível e ela cauterizou, ela mesma, não foi o diabo não, ela mesma cauterizou a sua própria mente com outras ideologias, com outros pensamentos ruins. Você tem que ter cuidado com o que você anda vendo aqui, ó. Às vezes você está vendo coisas e depois você vem contra o homem de Deus que está te ensinando, que está orando pela tua alma. Vem contra a mulher de Deus que está lutando contra você, por vocês. Porque muitos estão aí amaldiçoados, porque se levantou contra o pastor, contra o bispo. Eu lembro de um homem que ele se levantou contra uma instituição, meu amigo. A desgraça veio sobre a família dele. E foi mesmo.
Uma desgraça que não teve reparo. Não teve reparo, meu amigo. Nós temos que ter muito cuidado com a nossa língua, porque dela é que nós vamos colher todos os frutos para uma vida digna, para uma vida abençoada. E a Laurinha está diante do mundo deitada nos bancos. Que lindo, meu Deus! Laurinha, você está na internet, meu amor. Você esqueceu? Vou perguntar, quem é aquela criança? É a filha da Jane, aquela que está do lado. A irmã das duas que está atrás. Até aqui o Espírito Santo nos abençoou.